continuando a nossa série em Windermere, hoje eu te trago para mais um exemplo para tentar tangibilizar o que é o Windermere. Nós estamos numa casa que é de rua, com os fundos para o lago, e ela é uma new construction, mas construída por um builder, que em breve eu vou agradecê-lo e também dizer quem é, como se fosse uma custom home. E você vai entender o porquê eu decidi iniciar esse vídeo por aqui. Essa é a parte, não a mais legal, mas uma das mais legais dessa propriedade. Por quê? Porque nós estamos no dock. Esse é o Lake Sawyer. Ele é navegável. A maioria das casas que estão com os fundos para o lago tem um dock como esse, tá? Qual é essa função do dock? Além de nós termos um acesso muito fácil à nossa casa, nós também temos a possibilidade de levantar o barco da água quando nós não estamos usando, através desses lifts. Esse lago aqui também é conhecido por pousar hidroaviões. Então não foi nenhuma nem duas vezes, quando eu ainda morava nesse lado de Windermere, que eu via um hidroavião amarelinho descer nesse lago. É muito bacana. Qual que é a grande vantagem de você comprar uma casa já com o dock construído? Primeiro, permits. Segundo, limpeza e acesso para você construir essa estrutura. Por quê? Você está vendo agora, nós estamos caminhando em direção à casa, só que eu ainda estou sobre a água. Dessa posição em diante eu já estou na terra. Mas há situações em que, por exemplo, toda essa área poderia estar uma vegetação. Então, você, além de pedir o permit, você tem que limpar o espaço e depois construir. Quando a gente compra uma casa com tudo já estabelecido e novinho, é perfeito. E agora, além da parte do dock, eu quero te mostrar a parte externa da casa. Então o terreno tem 1,2 acres. Ele é um terreno um pouco mais estreito, porém ele é super profundo. Então nesse final dele nós temos o que a gente chama de fire pit, que é para a gente colocar a nossa fogueirinha ou fazer os s'mores à noite, que é bem gostoso, ou os marshmallows, né? Eu tenho percebido que várias construções, quando se trata de fazer uma piscina onde não tenha o screen, que é aquela tela protetora, os builders, os construtores, estão optando por colocar a grama artificial. Eu acredito que seja mais por uma forma de minimizar a manutenção e facilitar para quem está dentro da água. É muito mais agradável você pisar na grama artificial e não na grama comum. E agora nós passamos pela piscina. Eu vou de novo comentar que ela tem o spa, ela tem a partezinha da praia e a piscina em si. Nós agora estamos na Summer Kitchen. Eles optaram por deixar essa parede aberta, mas eu tenho um frigobar, eu tenho a churrasqueira e uma pia de apoio super confortável, de um tamanho ótimo. Não é uma área muito grande, mas é o suficiente para eu ter, como eles ambientaram aqui, uma mesa com 6 cadeiras. Em volta da piscina a gente tem uma área bem confortável, então eu tenho bastante espaço para sofás, espreguiçadeiras e lá, quem sabe, até uma pista de dança. E agora nós chegamos na sala de estar. Você vai ver algumas características que eu já mostrei em outras casas, principalmente numa das casas que eu mais amei filmar, que é uma casa em Winter Park, aonde foi criado um ambiente muito similar a esse, tá? Eu tinha a minha sala de jantar e 2 janelas aonde futuramente o proprietário pode plantar umas árvores ornamentais bonitas para se transformar numa tela natural. Bom, quando a gente entra, independente se pela porta, né, dos fundos ou pela porta da frente, quando eu chego nesse ambiente, esse ambiente é extremamente agradável, por alguns motivos. Primeiro, pé direito alto. Segundo, a escolha das cores foi muito bem feita. Eu tenho uma pedra que combina direitinho com a madeira dos armários e elas não brigam, e também com os puxadores.
Quando eu olho dessa posição lá para os fundos, eu tenho uma tela belíssima, que é o Lake Sawyer. E nesse ponto eu quero chamar a tua atenção para o tamanho dos ambientes. Eu tenho uma sala de jantar de um tamanho excelente. Nessa decoração foi escolhida uma mesa de 6 lugares, mas certamente se eu tirar aquele aparador, eu consigo até colocar uma mesa de 10 lugares aqui. Ela é de uma largura excelente, porque se eu coloco uma mesa com volume um pouco maior, eu tenho bastante espaço de circulação à volta dela. Quando eu chego nessa posição, além daquelas janelas belíssimas, eu consigo entender a integração da cozinha com a sala de estar. Eu tenho um sofá em L de 8 lugares. Ele é um sofá extremamente confortável, me permitindo ainda circulação nas laterais, assim como me permite usar uma mesa de centro grande e poltronas. De novo, a palavra que eu quero usar aqui para você é espaço e essa sensação de abertura, porque essas janelas me fazem respirar aqui dentro. Eu consigo ver o lado de fora dentro de casa. Agora, a nossa cozinha é belíssima, tá? Eu comentei com você a respeito da cor do granito que eles usaram, a cor dos armários. Eu tenho fogão a gás. Eu gosto muito quando se coloca essa janela aqui, apesar de eu não sei se ela é prática, né? Porque qualquer coisa que eu vá grelhar ou fazer qualquer vapor, talvez esse meu vidro embace, mas isso é um detalhe para depois. Aqui eu vou ter a coifa perfeita, com exaustão para fora, e nessa posição eu tenho a despensa, aonde eu vou ter mais uma adega de vinho, armários e uma bancada ótima que pode me ajudar na hora de armazenar os alimentos. Quando eu chego do supermercado, eu tenho uma bancada de suporte. Então eu tenho 2 fornos, eu tenho um armário de 42 inches e mais aquela parte de cima que faz com que o acabamento fique mais agradável para os olhos. Eu não fico com aquele espaço tão grande entre o topo do armário e o teto. E agora eu estou indo em direção à frente da casa, porque nós entramos pelos fundos. Quando eu chego, deixa eu dar 2 passos para frente, aqui é meu hall. Adorei a cor que eles usaram para esse painel, está super agradável. Você consegue perceber o tamanho dessa circulação. Eu tenho um aparador aqui grande, portas de vidros de acesso de entrada. Eles fizeram um pequeno detalhe aqui embaixo da escada, que é um recorte que fica uma graça, e também esse acabamento e moldura nessa parede. Essa casa tem 5 quartos, 4 banheiros e um lavabo. Eu vou começar pela suíte principal que está aqui no andar de baixo. Então eu passei pelo hall, eu chego na suíte principal. A construtora é a Dávila Homes. Ele é um construtor brasileiro de uma excelente qualidade e que constrói tanto dentro de condomínios como Bela Colina, assim como em casas de rua, que eu já vi projetos dele em Winter Park, em Gotha, agora aqui em Windermere, enfim, ele constrói projetos bem exclusivos. Quando nós chegamos na suíte principal, o construtor já imaginou várias coisas que eu gosto, que eu acho importante já deixar pré-estabelecidas. Então, por exemplo, a minha parede de televisão no quarto do casal, eu já tenho aqui um aparador ou um armário que certamente me dá apoio ao meu closet. Eu tenho as 2 arandelas muito bonitas e 2 janelas bem confortáveis. Certamente quem comprar e se mudar para essa casa vai querer dar continuidade numa cerca viva, bloqueando um pouco a visão do vizinho. Isso ajuda a gente tanto visualmente como com relação a som. Tá? Quando eu venho para o banheiro do casal, eu tenho 2 portas de correr. Tchau! E um banheiro belíssimo, do tamanho certo, não é um banheiro
enorme, porque eu já comentei várias vezes que às vezes o banheiro é tão grande que deve dar maior frio para tomar banho nele, né? 2 cubas, armários com gavetas. Todo o acabamento da casa é um mix de preto fosco com dourado, de extremo bom gosto. As cores dos tampos também foram escolhidas de uma forma super elegante. A gente não tem nenhum acabamento brigando com nada. Isso é muito importante, tá? Esse banheiro aqui, eles foram um pouco mais ousados na escolha, né? Escolhendo fazer tanto o piso quanto a parede principal dele em preto e sempre usando o porcelanato imitando uma madeira para remeter ao aconchego que a casa te traz. Como esse construtor é um construtor brasileiro, não poderia faltar no closet armários planejados, onde nós temos prateleiras, gavetas, lugares para pendurar camisas e calças e também vestidos, tá? Perfeito. Lembra quando eu comentei que a casa tem 5 quartos, 4 banheiros e meio? O lavabo está nessa posição, bem atrás da escada, entre a cozinha e o hall. Também uma posição ótima. Quando nós vamos indo mais um pouquinho em direção à frente da casa, você vai ver que esse ambiente onde nós vamos entrar, ele está ambientado como se fosse um escritório. Mas ele pode ser sim e está sendo contado como o 5º quarto da casa. Por quê? Porque eu tenho um armário, eu tenho uma janela e eu tenho uma porta. Tecnicamente esse é um quarto, mas eu usaria sim como escritório, porque eu tenho toda a privacidade da frente da casa, me liberando do ruído da cozinha, sala de estar e deixando esse ambiente reservado. E nós agora estamos na garagem, é uma garagem para 2 carros com portas individuais, que eu particularmente prefiro. O piso já é um piso de uma qualidade de acabamento e revestimento muito melhor, porque eu acho que é melhor do que um epóxi, tá? Ele parece ter uma resina por cima. Super fácil de limpar. Eu acabei de fazer na minha casa, funciona super bem. E antes da sua corretora subir essas escadas e perder o fôlego, porque eu chego lá em cima me esbaforindo, eu vou te chamar a atenção para essa largura de escada, tá? Ela é super confortável, é uma escada única, eu não tenho patamar nenhum, mas eu entendo o motivo dela ser desse formato. A casa é uma casa um pouco mais estreita e eu tenho que ter o espaço da escada, mas também os espaços para os quartos lá de cima, sem me esbaforir. O que acontece aqui em cima? Excelente esse lugar. Por quê? Quando eu chego nesta posição da escada, eu me deparo por uma porta de correr e eu tenho essa imagem belíssima, que é o lago. E eu estou no 2º andar, então a minha visão é muito maior, muito mais distante. Bom, o que eu tenho aqui em cima? Além desse loft belíssimo e essa parte que eu amei dele, já vou mostrar para vocês, eu tenho mais 3 suítes aqui em cima. Essa é uma casa bem para o nosso gosto. É uma casa que dificilmente uma construtora americana faz. Por quê? Porque eles não são acostumados a construir casas onde quase todos os quartos são suítes. E eu estou aqui dando a volta nesse loft. Eu tenho uma área de apoio aqui em cima, bem agradável, porque tem uma pia, prateleiras, armários, e eu posso criar aqui o ambiente que for mais conveniente para o formato da minha família, seja uma área de estudos, seja uma área de televisão, seja uma área de jogos, enfim, você decora do formato que você achar ideal. Novamente, mais uma janela ótima, que eu tenho bastante claridade e eu tenho ainda um armário de armazenagem nessa lateral. Então, nos fundos da casa eu tenho o meu loft e agora essa suíte de um tamanho ótimo. É grande esse quarto, janelas com essa vista perfeita, tanto para a natureza quanto para o lago. Eu tenho um banheiro pequeno, confortável e um walk-in closet. E outra coisa que me chama a atenção, comparando construtoras, é que nós
brasileiros somos muito mais uniformes nas nossas escolhas. A gente não gosta muito da diversidade de acabamentos. Então, se você reparar, a casa toda está com o mesmo piso de madeira e todos os banheiros têm a mesma comunicação, ou seja, nas paredes nós vamos ter esse revestimento de porcelanato imitando madeira e também os acabamentos metálicos em preto fosco. Quando eu venho para o meu lado esquerdo, vamos vir juntos, eu tenho um formato diferente de quarto, que é bem interessante. Por quê? Porque eu tenho 3 janelas pequenas e eles colocaram algo que eu amo, que é essa persiana externa. Por que eu gosto dela? Porque ela me mantém a claridade, mas me tira aquele sol direto que às vezes incomoda. Então e além de ter um efeito decorativo do lado de fora. Aí eu vou ter mais uma janela grande, novamente um walk-in closet, o banheiro e naquele canto ali eu ainda tenho uma posição ou para uma estante ou de repente eu acho meio estreita para colocar uma bancada, pode ser uma bancada de trabalho, enfim, mais um espaço. Então, quando eu saio desse quarto, que é o quarto número 4, eu consigo perceber toda essa área de circulação que é bem agradável no andar de cima. E eu acabei passando pela lavanderia e não te mostrando, mas nós vamos voltar ali. Então, eu venho para o quarto número 5, que também é uma suíte e é a 4ª suíte da casa. A única característica que muda dos quartos é, nessa situação aqui, eu tenho uma janela grande, sem nenhuma divisória metálica ou que faça um detalhe na própria janela, trazendo bastante claridade para o lado de dentro. Então, antes de nós finalizarmos e eu dividir um pouco mais a respeito desta casa que foi construída pela Davila Homes, eu quero te mostrar a lavanderia. Outro ponto ótimo, por quê? Eles conseguiram colocar as máquinas de ar-condicionado aqui dentro. Então é como se eu tivesse um mechanical room. Eu tenho um quarto onde estão todas as minhas máquinas. Aqui é a posição tanto para a secadora de roupas quanto para a lavadora. Eu tenho um tanque, que aqui nós chamamos de utility sink, e mais uma área para pendurar as roupas logo que eu tiro da secadora. E para concluir esse vídeo, eu vou compartilhar com você as características técnicas. Essa casa foi construída, iniciou a construção no ano passado e certamente deve ter finalizado ela esse ano, tá? Ninguém morou nessa casa. É uma casa de 342 metros quadrados de área de ar-condicionado. Tem 5 quartos, sendo que 4 deles são suítes. 3 suítes no andar de cima, uma suíte e a suíte principal no andar de baixo. Lá em cima nós temos a lavanderia e o loft. E aqui embaixo, no 5º quarto, eu certamente penso que quem comprar vai utilizar ele como escritório, porque nós não temos nenhum banheiro completo para servi-lo. Além do que, nós temos essa sala de estar belíssima, uma vista impecável e uma sala de jantar. A casa é extremamente confortável, ela tem um tamanho perfeito para uma família de 4 pessoas, 5, enfim, ela é muito confortável mesmo. Lembrando que nós estamos em Windermere, a questão de 3 minutos da Windermere Prep, 4 minutos da Windermere High. Eu estou muito próxima à área comercial de Windermere, ali onde nós temos supermercado brasileiro, restaurantes brasileiros e também, se eu vir para esse outro lado, em sentido ao Winter Garden, nós estamos perto do Winter Garden Village. Qual é o valor pedido por essa casa? 2.350.000. Vamos lembrar que ela também tem Summer Kitchen, piscina e o melhor de tudo, um dock prontinho para você vir com o seu barco. Se você está chegando aqui no canal, eu te convido a se inscrever e acompanhar o conteúdo. E se você já me acompanha e essa casa te interessou ou a região de Windermere é a região escolhida por você e pela sua família, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.